Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Papo de Negócios com a nossa série Reforma Tributária. Eu, mais uma vez, com o advogado tributarista Alexandre Albuquerque, do escritório Ivo Barbosa, que tem nos acompanhado, nessa série para explicar todas as mudanças que a reforma tributária trará e como elas impactarão os negócios das empresas, Alexandre, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, estamos aqui sempre à disposição. A reforma tributária que tramita no Congresso Nacional promete trazer mudanças significativas na tributação sobre heranças e doações. O Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doações, o ITC-MD, em especial, deve passar por uma reestruturação que pode impactar diretamente os contribuintes. E hoje o Alexandre vai nos explicar o que é que vem por aí, quais são as mudanças e como isso vai afetar quem tem heranças, quem tem herança para receber, quem tem herança para repassar, quem tem doações para fazer, quem está recebendo doações. Vamos entender como é que tudo isso funciona, E para começar, Alexandre, eu acho que é importante a gente explicar o que é esse imposto, até porque ITC-MD é a mesma coisa que ICD. É sim. A gente cada vez mais vai ter que estar acostumado a essa sopa de letrinhas, É IBS, CBS, ICMS, ISS, IPI. O ITCMD ou ICDs são o mesmo imposto, é o imposto sobre transmissão, causa-morte, sobre herança, e o imposto sobre doação. Há estados que chamam de ICD, há estados que chamam de ITCMD. O nome mais comum, a sigla mais comum é o ITCMD. Ele é um imposto que vai incidir basicamente na hora da morte de alguém que vai deixar herança para os seus filhos, cônjuges, etc. Então, naquele momento, você vai ter a incidência do ITCMD, ou quando mesmo eu decido antecipar essa herança, fazendo a doação já para um filho ou para alguém, ainda que não seja uma doação especificamente para um filho, mas uma doação para qualquer pessoa. Não existindo a contrapartida, esta doação está sujeita sim à tributação. Para entidades também? Para entidades também. O que a gente vai observar na legislação, que já existe hoje, é que há muitas hipóteses de isenção quando as doações são destinadas a museus, a partidos políticos. Então, algumas entidades, elas gozam do benefício da não tributação em razão da atividade que desenvolvem. Mas a doação, seja ela feita à pessoa física, seja ela feita à pessoa jurídica, ela, em tese, está sujeita à tributação do ITCMD. Não é muito comum a gente observar doações a pessoas jurídicas, porque as doações à pessoa jurídica, a parte da tributação do ITCMD, ela também estaria sujeita à tributação do imposto de renda, o que tornaria ainda mais onerosa uma doação a uma pessoa jurídica. Por isso é muito mais comum que as doações ocorram para pessoas físicas. Alexandre, e o recolhimento desse imposto, ele é estadual? É sim. O ITCMD é um tributo estadual que vai pertencer ao estado onde está localizado o bem imóvel, se a gente estiver tratando de um bem imóvel, uma casa, um apartamento, um terreno, uma fazenda. Então, onde estiver localizado o bem imóvel, aquele estado da localização é que é devido ao ITCMD. Tratando-se de bens móveis, dinheiro, ações, carros, que não há um vínculo territorial, aí esses incidirão aonde estiver o doador. E o que é que essa proposta que tramita na Câmara, no Congresso, aliás, no Senado, Congresso Nacional, traz de modificações para esse imposto? A gente tem modificações bem relevantes no ITCMD. Talvez a principal mudança é essa harmonização. Hoje a gente tem o ITCMD instituído nos diversos estados, com regras muito próprias. Então, as regras que Pernambuco estabelece não são necessariamente semelhantes às regras que a Bahia estabelece, que não são semelhantes às regras que São Paulo estabelece. Então, a primeira importante mudança é a uniformização. A gente vai ter uma legislação praticamente única no Brasil inteiro, com regras muito próximas uma da outra. É óbvio que os estados ainda poderão estabelecer regras próprias, mas bastante limitada essa liberdade do Estado. Então, a principal mudança é a uniformização, eu diria.
Isso significa que as alíquotas elas vão variar, porque a alíquota vai ser progressiva, não é isso? Isso. Na alíquota a gente tem duas importantes mudanças. Uma é, a lei agora expressamente prevê a possibilidade das alíquotas progressivas. O que é que isso quer dizer? Quanto maior a herança, maior a tributação. Isso em Pernambuco, por exemplo, já funciona assim. O valor da alíquota vai variar conforme o valor da herança. Quanto maior for a herança, maior será o percentual da alíquota. Outros estados, como São Paulo, por exemplo, não tem isso. São Paulo paga-se a mesma alíquota, seja uma herança pequena ou seja uma herança milionária. Alagoas também é assim, você tem a mesma alíquota independente do valor da herança. Então, com a nova regra, não. Esses estados que não têm essa variação vão sentir mais do que Pernambuco, por exemplo, que tem essa variação. Sem dúvida. Se os estados como São Paulo, como Alagoas, como Rio Grande do Norte, que têm alíquotas menores do que a alíquota hoje máxima praticada e autorizada, que é de 8%, implementarem a alíquota progressiva até os 8%, para esses contribuintes, para as grandes fortunas, por exemplo, do estado de São Paulo, você deve ter a tributação praticamente dobrada. A alíquota de São Paulo no Nordeste, a gente só vai encontrar em Alagoas. Alagoas também é um estado do Nordeste que tem uma alíquota reduzida, uma alíquota de 4%, quando a moda encontrada nos demais estados é uma alíquota máxima de 8%. É possível e é bem provável, eu diria, que o estado de Alagoas revisite a sua legislação e passe a instituir alíquotas que vão variar de 1% até 8%, conforme o valor da herança. Essa vai ser, na sua opinião, vai ser a tendência geral dos estados? Sim, sem dúvidas. Mas existe a possibilidade de um estado querer aplicar a alíquota máxima? Ele vai poder fazer isso? Pode. O que a lei autoriza, a grande discussão que se tinha era se a alíquota poderia ser progressiva, se tinha que ser necessariamente uma alíquota única ou se eu podia ter alíquotas que variassem conforme o valor da herança. O que a lei agora diz é que pode. Isso é uma obrigação que eu implemente uma alíquota progressiva. Não, até estados que têm alíquota progressiva, mas não usam a alíquota máxima. O Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte é um bom exemplo disso. O Rio Grande do Norte, ele já adota o critério de alíquota progressiva, mas a alíquota máxima no Rio Grande do Norte é de 6%. E só para heranças a partir de 3 milhões de reais. Para heranças menores que você falou, a alíquota ainda é mais baixa. Então, isso vai poder continuar existindo, eu vou poder ter estados fixando. Mesmo que se adote o critério da alíquota máxima, de uma alíquota progressiva que saia de 1% até 8%, eu vou poder ter estados em que a alíquota de 8% só será aplicada para grandes fortunas, realmente, e outros estados em que a alíquota máxima não chega a ser uma grande fortuna. O Pernambuco é um grande exemplo disso. Assim, você não precisa ter uma grande herança para já estar na alíquota máxima. Qual o valor que a alíquota máxima alcança em Pernambuco? Em Pernambuco a gente vai ter aqui 4 alíquotas e uma faixa de isenção. Heranças até R$ 75 mil são isentas. A partir dos R$ 75 mil até R$ 300 mil são tributados em 2%. Depois a gente tem uma segunda faixa que vai dos 300 mil aos 450 mil que são tributados em 4%. De 450 mil até 600 mil a alíquota de 6%. A partir de 600 mil a alíquota máxima de 8%. Então, existe a possibilidade, inclusive, de Pernambuco manter a sua política, né, manter essas alíquotas como estão, ou pode mudar, e os estados que... Agora, a gente vai sentir mais nos estados onde não existe a progressividade, né? Isso. Aqui, Alagoas, vizinho nosso, é um grande exemplo disso. Você tem uma alíquota única, uma alíquota de 4%, seja uma herança de 50 milhões, seja uma herança de 500 mil, todas estão sujeitas à mesma alíquota. E isso tem feito, o que é que a gente enxerga hoje em relação ao ITCMD? A gente vê um movimento cada vez maior de se buscar um estado que ofereça menor tributação. Então, quando eu estou começando a organizar meu planejamento sucessório, quando eu estou começando a pensar que é a hora de eu transmitir para os meus filhos, para os meus herdeiros, o meu patrimônio, eu começo a me relocalizar. Como os bens móveis, diferente dos bens imóveis, as ações das empresas, elas serão tributadas no estado em que eu moro, então eu começo a deslocar minha moradia para um estado que ofereça uma menor tributação.
esse ponto, inclusive, na reforma, é um ponto que sofre mudança, sim. A reforma prevê expressamente que os estados poderão questionar o domicílio, principalmente se o domicílio não é um local onde eu exerça preponderantemente minha atividade. Então eu sou um empresário pernambucano, eu tenho investimentos em Pernambuco, eu tenho uma casa em Pernambuco, eu vivo minha atividade econômica em Pernambuco, mas faço, por uma questão de planejamento tributário, a opção por um domicílio em Alagoas, para estar sujeito a uma alíquota menor, né? Ou em São Paulo, que também tem uma alíquota menor. Nesses casos, a reforma vem para combater, dizendo que Pernambuco, por exemplo, poderia questionar o domicílio se não é em Alagoas que eu exerço preponderantemente minhas atividades. Entendi. Ô Alexandre, fora isso, que outras mudanças mais pontuais você ressaltaria nessa proposta que tramita no Congresso? Tem mudanças bem significativas. A previdência privada é uma mudança importante, passa-se a tributar a previdência privada, principalmente o PGBL. O VGBL, numa proposta aí já de emenda da reforma, se prevê a aprovação de uma emenda que permita não tributar o VGBL se ele passar mais de 5 anos. Então, se eu tenho um investimento no VGBL com mais de 5 anos, lá na minha sucessão, ele não será tributado. Se ele tiver menos de 5 anos, ele será tributado. Uma outra mudança bem relevante que a gente vai observar é em relação à decadência, ao prazo que o Estado tem para cobrar o tributo. Normalmente, e aqui em Pernambuco, essa já era uma discussão bem pacífica, o prazo de 5 anos que o Estado tinha para cobrar esse tributo, ele ocorria do fato da doação, da sucessão, e a partir dali contava-se o prazo de 5 anos. Então, se eu dou um carro para o meu filho, no momento que eu transmiti para ele lá o recibo do carro, assinei e doei, a partir dali estariam contando os 5 anos. A reforma traz mudanças importantes nisso. E a principal mudança nesse aspecto é que ela diz que o prazo decadencial só será contado de quando o fisco tiver conhecimento daquele negócio. Então, se eu fiz uma doação, por maior que ela seja, por mais expressiva que ela seja, e eu não dei conhecimento ao fisco de que aquela doação ocorreu, o prazo de 5 anos só vai contar quando o fisco souber que aquela doação ocorreu. Esse é um ponto, inclusive, para mim, bem polêmico da reforma, porque ele cria quase que um imposto imprescritível, porque ele só terá o prazo prescricional contado de quando o fisco conhecer, e conhecendo o fisco vai imediatamente lançar o tributo, então você tem um cenário de um tributo quase que imprescritível. Uma outra coisa bem importante que a gente vai encontrar na reforma são as doações onerosas. Porque muitas vezes você faz uma doação para alguém com um encargo. Eu estou te doando esse bem, mas você deve constituir sobre esse bem uma associação para beneficiar tal categoria, ou você deve mesmo me garantir uma renda perpétua. É muito comum, às vezes, quando o pai pega todo o seu conjunto de patrimônio e doa para um filho, ainda que ele já esteja na sua velhice, que ele exija do filho a garantia de uma renda perpétua. Enquanto vivo ele for, o filho vai pagar as contas dele para que o filho não pegue os bens dele e deixe ele na miséria. Então, esse tipo de doação com encargo, hoje muito se discute, se entende que não seria uma doação tributada, apenas a doação sem encargo. Na nova lei, a doação, mesmo que seja feita sem encargos, ou com encargos, melhor dizendo, ela será uma doação tributada. Queria voltar num ponto que é a questão do domicílio fiscal. Se um empresário tem negócios em vários estados, como é que fica a cobrança do imposto nesse caso? Pela reforma tributária, essa é uma mudança bem significativa. Quem tem mais de um domicílio, quem tem mais de uma residência habitual, o imposto será devido ao Estado, onde ele exerce com maior relevância a sua atividade econômica. Então, hoje, com a reforma, não será mais possível, por exemplo, eu escolher
em qual estado eu vou pagar o ITCMD, porque eu tenho uma casa em Recife, mas tenho uma casa em São Paulo, mas tenho uma casa em Salvador, e eu até então poderia escolher um desses locais como minha residência, declarar esse local como residência e pagar o ITCMD para o estado onde está aquela cidade onde tenho a minha habitação. Agora não. Pela reforma, onde eu exercer de forma mais relevante a minha atividade econômica, ali será o domicílio escolhido, não por mim, mas pelo fisco. Pelo fisco. E a apuração dessa relevância vai se dar a partir do IBS e da CBS. A partir das minhas notas de consumo de bens e serviços, vai se dizer que o local de habitação onde eu exerço com maior relevância a minha atividade econômica é a cidade X ou a cidade Y e, consequentemente, qual é o estado que poderá cobrar o ITCMD. Ou seja, vai ser um cruzamento mais afinado de dados sobre o contribuinte, né? Sem dúvida, sem dúvida. Hoje o fisco já dispõe de tantas informações sobre o contribuinte, sobre o cidadão, e esse é mais um conjunto de informações que o fisco vai possuir, porque todas as notas são eletrônicas, então o fisco sabe quando eu fiz uma compra no Mercado Livre, quando eu fiz uma compra na internet, quando eu fiz uma compra em qualquer local, e qual era o endereço que eu estava dando para aquela compra, e ele vai usar o dado desta compra para definir aonde é que eu exerço a minha atividade de forma mais relevante. E como é que ficam as pessoas que têm investimentos no exterior? Essa também é uma mudança da reforma. Muito se discutia, inclusive, com um entendimento já pacificado, que não seriam tributadas essas operações, tanto de heranças no exterior, como de inventários processados no exterior. Com a reforma agora se quer tributar tanto os bens que estão no exterior, como o próprio inventário que é processado no exterior. Serão objetos de tributação daqui para frente. Também. Seguindo a mesma lógica que ocorre aqui. Um bem deixado no Brasil. Alexandre, vai haver tributação na distribuição desproporcional do lucro? Esse é um tema bem polêmico, né? O governo quer tributar a distribuição desproporcional dos lucros. Hoje a distribuição desproporcional não é tributada, nem pelo ITCMD, nem pelo imposto de renda. Com a proposta da reforma tributária, se quer tributar toda vez que um sócio receber um lucro maior do que ele teria direito, olhando a proporção do capital que ele tem. Então, se eu tenho 30% de uma empresa, eu só posso receber 30% de lucro. Se eu receber 35% ou 40% e não tiver uma justificativa para essa diferença será entendida como doação e, consequentemente, tributada. Aí já tem muita gente reclamando, já tem muita gente se mexendo para não permitir que o governo avance na tributação do lucro, já que no Brasil, historicamente, o lucro não é tributado. Mas, nesse caso, se avançar, isso vai requerer das empresas um cuidado muito maior com essas declarações de repasse de lucro. Sim, sem dúvida. Requer um planejamento maior. Requer, sim. A distribuição desproporcional, de alguma forma, ela já era uma espécie de planejamento. Então, quando uma empresa decide distribuir desproporcionalmente o lucro, é porque já há, naquele momento, um entendimento de que o sócio A contribuiu mais ou menos para a formação do lucro. Então, uma empresa com 2 sócios, um sócio estava inativo, afastado temporariamente, e o outro estava ali na ativa, contribuindo muito mais para o desenvolvimento da companhia. Então, é comum que nesses casos, na hora de distribuir o lucro, já se reconheça que determinado sócio colaborou mais para a formação daquele lucro e, consequentemente, ele deveria ter um lucro maior, uma participação maior, desproporcional à sua participação no capital. Mas agora tem que ter uma explicação. Agora tem que ter uma explicação. Se não tiver uma justificativa, e se essa justificativa não for aceita pelo fisco, o que eu receber a mais do que eu tenho de direito, eu vou ter que pagar ITCMD sobre isso. E hoje, do que você está falando aqui, deve haver uma guerra fiscal entre os estados. Existe. Essa guerra, ela tende a perdurar? A guerra fiscal, hoje, ela já é real, né? Alguns estados têm alíquotas reduzidas,
como forma de atração para que as sucessões ocorram em seu território, principalmente dos bens móveis. Que eu diria, inclusive, que quando a gente pensa em herança, em doação, o que é relevante são as grandes fortunas, né? A doação de uma casa que eu deixei para 3 filhos é sempre de menor interesse dos estados. As grandes fortunas, sim, chamam a atenção, e as grandes fortunas, elas transitam mais facilmente de um estado para o outro. Hoje já é uma realidade, você já tem estados com tributações favorecidas como um mecanismo de atração ou até de retenção. O estado de São Paulo, por exemplo, ele tem a sua alíquota de 4%. Por que São Paulo tem 4% enquanto Pernambuco tem 8%? Provavelmente porque São Paulo não quer arriscar a chance de um grande contribuinte paulista realizar sua sucessão, sua doação em outro estado. Como já acontece, eu falei há pouco, o estado de Alagoas, aqui, nosso vizinho, tem uma alíquota de 4%, o estado do Rio Grande do Norte tem uma alíquota de 6%, para doações só acima de 3 milhões de reais. Então, alguns estados já têm alíquotas favorecidas e esses estados, de alguma forma, atraem o domicílio fiscal dos doadores, o domicílio fiscal dessas pessoas, para que lá seja arrecadado o ITCMD. Com a reforma, o mecanismo da determinação do Estado competente para cobrar o tributo a partir de onde ocorre com maior relevância a sua atividade econômica deve reduzir significativamente esse planejamento. Mas eu não acredito que vai eliminar. Tá, mas quanto tempo ainda existe para que as pessoas possam fazer esse planejamento antes dessas mudanças entrarem em vigor? E eu imagino que, a gente tem lido sobre isso, né? Tem havido uma corrida grande para fazer esse planejamento, né? Tem, a gente já experimenta hoje uma corrida importante das grandes companhias e de seus sócios numa reorganização societária, numa redistribuição desse patrimônio entre os sucessores. A proposta da reforma é que já entre no próximo ano, então quem pensa e quem se organiza para isso já está começando a fazer. Eu não acredito que a gente vá ter uma prorrogação significativa desse prazo. Então, eu diria que para aquele que está pensando no seu planejamento sucessório, ele precisa pensar hoje, já, e pôr em prática o seu planejamento sucessório até o final do ano. Ele tem que concluir antes da entrada em vigor. Isso. O fato de ele ter começado esse planejamento e as medidas entrarem em vigor não vão fazer com que essa data de início do planejamento seja considerada. Ele vai entrar já na tributação. O ato de doação precisa ser feito este ano. Porque se eu pensar que eu quero doar, mas só celebrar o ato, só assinar toda a documentação de transferência no próximo ano, eu vou estar sujeito às novas regras. Quero então agradecer a sua presença aqui mais uma vez. Acho que o assunto é muito interessante, tanto para famílias como para empresários, né, porque envolve aí uma série de fatores. E espero contar com você no próximo episódio para a gente esclarecer novos assuntos que vão vir aí no desdobramento da aprovação da reforma tributária. Eu que agradeço. Acho que essa é uma oportunidade única que a gente está tendo de aproximar cada vez mais o cidadão do tributo. Às vezes a gente paga tanto imposto, tanto tributo, sem saber que está pagando. A gente está tendo, com esta reforma tributária e com esses debates aqui, a chance de conhecer, de saber o que é que eu pago de tributo, como se financia essa estrutura estatal. E não tomar susto, né? Exatamente. Saber, nada melhor do que saber o que vem por aí do que se assustar já quando não tem mais, principalmente no imposto de herança. Né? Porque a gente pensar que só depois de morto é que os herdeiros vão parar para descobrir que tem que pagar 8% da herança, então melhor que saiba antes, melhor que se prepare antes, que já deixe tudo isso organizado. Muito bem, é isso aí. Obrigada a você também que nos acompanhou até aqui. Se gostar, deixa o seu like, compartilha, assina o canal para ficar por dentro dos próximos episódios. Até a próxima!